Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao programa Tá na Web. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece da internet e dos assuntos mais buscados no Google. Hoje a gente comenta o tema mais buscado do dia, que foi Bitcoin. Com mais de 200 mil buscas, a criptomoeda foi muito pesquisada depois que a empresa automotiva Tesla, que produz e vende carros elétricos, anunciou que não vai mais aceitar a moeda como forma de pagamento devido às preocupações com o impacto ambiental que o Bitcoin causa. Então, para relembrar aqui, a gente já até falou desse assunto antes, né, aqui no Tá na Web, mas para a gente entender toda essa discussão sobre o tema, vamos esclarecer. O Bitcoin, ele é uma criptomoeda, né, mais popular, dentre as criptomoedas é a mais popular, e é um ativo como o real, o dólar, como o euro, mas que só circula no ambiente digital. Então, por exemplo, não é usada em bancos. E aí o questionamento que fica é o seguinte, né, o que tem a ver a questão ambiental com o Bitcoin? Bom, para me ajudar com isso, eu chamo então o especialista em Direito Financeiro e Digital, Afonso Bellice. Afonso, bem-vindo. Você vai me ajudar nessa missão aí, porque eu também quero saber, ainda não entendi direito, como é que funciona essa questão do impacto ambiental com uma moeda digital. Boa noite para você. Boa noite para você, boa noite a todos os ouvintes, aos meus queridos alunos e amigos que estão assistindo também. Vamos lá resolver essa charada hoje aí do Bitcoin e energia. O que tem a ver, então, né? Explica pra gente, Afonso. A gente está falando de criptomoeda, né? A gente não entende muito desse tema. É um tema muito novo. Fica difícil a gente entender essa relação. Por que, então, que a gente fala de consumo, né, de energia, Bitcoin e questão ambiental? Qual que é a relação entre esses assuntos? A relação é a seguinte, para você conseguir ganhar um Bitcoin, ou seja, o que a gente chama de minerar um Bitcoin, você precisa de um supercomputador para resolver um problema matemático complexo. Então, pessoas ao redor do mundo têm o que a gente chama de fazenda de mineração. São literalmente galpões gigantescos com enormes supercomputadores, e esses supercomputadores eles resolvem os problemas matemáticos da rede descentralizada, da rede blockchain do Bitcoin. Então, a partir dessa resolução desse problema matemático, utilizando esses supercomputadores, é que estes mineradores eles têm a recompensa em Bitcoin. E aí, qual que é o problema hoje em dia? O problema hoje em dia é que, como esses supercomputadores gastam muita energia para manter a rede do Bitcoin segura e hackeável, indestrutível, até o presente momento, ela não tem como ser revertida. Então, a partir desta grande uso de energia elétrica, eles são recompensados em Bitcoin porque eles resolvem problemas com seus supercomputadores. É assim que a rede do Bitcoin funciona. É isso que a gente chama de minerar um Bitcoin. É você usar o seu supercomputador para conseguir resolver problemas computacionais e o protocolo, a rede, te recompensa em Bitcoin. O problema é que hoje, muito desses supercomputadores, eles estão em locais onde a energia ela não é renovável, mas a gente vai conversar aqui que isso tende a mudar. Então, por que a gente está falando de ESG, né? Environment, Social and Governance e Bitcoin? Porque hoje se gasta muita energia para produzir um Bitcoin. É isso que é o grande problema hoje em dia, mas isso é uma tendência que a gente está vendo que pode ser mudada. O que chama a atenção também, Afonso, é que a Tesla passou a aceitar Bitcoin em março e agora já mudou de ideia. Lembrando que ela também produz carros elétricos e tem essa questão ambiental como uma bandeira muito forte, né? Isso, ela tem essa bandeira e o próprio Elon Musk, né, o CEO da Tesla, ele já admitiu publicamente que ele tem Bitcoin, assim como outras criptomoedas, e cada vez que vai ao Twitter e fala de Bitcoin e criptomoedas, elas variam bastante. Mas sim, a Tesla tem essa pegada ambiental e, bem, o que me espanta é que eles já sabiam de tudo isso antes mesmo de comprarem Bitcoin. E quando eles compraram Bitcoin no começo do ano, e foi público isso, que eles compraram de mais de $1,5 bilhão de dólares de Bitcoin, o Bitcoin estava valendo em torno de $39 mil e chegou a valer até $62 mil. Porque o mercado financeiro viu que, poxa, uma grande empresa como a Tesla, né, tá comprando uma empresa institucional gigantesca dessa, tá comprando, então isso aqui é algo que merece ser comprado, merece ser estudado. Então o Bitcoin ele subiu muito de preço, puxado pelas ações de compra da Tesla. E agora o Elon Musk, né, o CEO, ele veio dizer que o Bitcoin ele, não é sustentável, que se gasta muito energia. Ele está certo em parte, mas há outras
medidas que estão sendo tomadas, tanto no Bitcoin como em outras criptomoedas, para tornar, sim, o Bitcoin e as demais criptoativos utilizando energia renovável, inclusive podendo abater em créditos de carbono. Então, teve essa mudança da Tesla em poucos meses, mas essa visão institucional dele não é unânime. E a gente vai conversar aqui das visões de outras empresas a respeito do Bitcoin e as energias renováveis. Legal. O que me chamou a atenção, Afonso, foi que pesquisando, né, sobre esse tema, não tenho muita intimidade com o tema, mas eu achei um dado interessante que eu queria trazer aqui, que talvez ilustre aí melhor para quem está em casa, né, para entender. O consumo de energia chega a ser maior do que todo o consumo da Argentina, um dado da Universidade de Cambridge, no Reino Unido. Então, para manter o Bitcoin hoje em dia, basicamente se usa mais do que toda a energia da Argentina. Seria isso? Isso é verdade. Seria isso. O Bitcoin hoje, se ele fosse um país, ele seria o 30º maior país do mundo em consumo de energia, para você ver o tamanho da energia. E aí a gente pode ter dois espectros diferentes. E o que eu sempre gosto de trazer, enfim, para a sala de aula, para os meus alunos, é sempre dar duas visões para não ficarmos enviesados. Uma visão é que, por exemplo, a maior parte do Bitcoin do mundo é minerada na China e a maior parte da energia elétrica da China vem do carvão. Então, sim, muitos dos Bitcoins minerados hoje, eles vêm da China e na China usa energias não renováveis, que é o carvão. Mas há muitos outros países, como, por exemplo, a Islândia e a Noruega, onde o Bitcoin lá ele é minerado através de energias renováveis. Então, ele é a energia que se utiliza tanto na Islândia quanto na Noruega para minerar Bitcoin são energias renováveis, como energia solar e energia eólica. Então, sim, tem uma tendência de que, como as empresas hoje, como a Tesla e outras delas falarem, olha, a gente não vai mais querer comprar Bitcoin que não seja sustentável, digamos assim, as empresas vão começar a mudar, falar, não, então vamos começar a usar Bitcoin, energia sustentável. Por quê? Porque todos esses mineradores, eles operam no mercado. Para eles é muito interessante que o Bitcoin esteja mais caro, para eles venderem mais caro e terem mais lucro. Então, logo, se tendo lucro tem que ser sustentável, vamos partir para essa pegada sustentável. É essa uma tendência que está aparecendo no mercado agora. Bom, eu quero chamar agora a enquete que a gente fez lá no Twitter da TV Justiça, porque muita gente ainda não sabe, né, não manja ainda desse terreno aí de Bitcoin, e a gente fez uma pergunta. Tá no ponto aí, diretor? Posso chamar? Vamos dar uma olhadinha? Olha lá, a gente perguntou se você investiria em bitcoins e 61,5% dos internautas disse que não e 38,5% disse que sim. Então a gente vê que tem muita gente ainda que opta pelo investimento mais conservador, é muito esse perfil, né? Eu fiquei até surpresa com a quantidade, a porcentagem aí do sim, porque eu pensei que fosse menos, mas eu quero saber o seguinte: depois desse anúncio do CEO da Tesla hoje, como é que ficaram essas ações? Como é que ficou o valor do Bitcoin, Afonso? Deu uma caída? Está instável? Deu uma caída braba. Assim, o Bitcoin perdeu muito do seu valor, né? Porque o que a gente vê agora, este ano, é um aumento desde dezembro para cá, porque instituições começaram a comprar mais Bitcoin, diferentemente de 2017, onde o preço começou a subir muito por causa das pessoas comuns, né? Indivíduos começaram a comprar muito Bitcoin em 2017. Este ciclo 2020 e 2021 esse aumento foi trazido por instituições, porque cada vez mais empresas começaram a comprar Bitcoin. Sendo a Tesla uma das empresas principais que mais tem Bitcoin, que fala isso publicamente, que teve vários lucros, com isso falando, olha, a gente não vai mais aceitar Bitcoin para comprar os nossos carros, o que é diferente de que eles não venderam os Bitcoins deles, tá, gente? Eles ainda têm bilhões de dólares em Bitcoins em reserva. Inclusive, um dado interessante é que eles ganharam mais dinheiro investindo em Bitcoin do que em vendendo carro. Mentira, olha só que interessante. Essa eu não sabia. Eles tiveram mais dinheiro com isso. Então, assim, fica aqui minha sugestão, eu sempre falo em sala de aula, não é uma sugestão de investimento, é uma sugestão de estudo. Quanto mais as pessoas estudarem, mais elas vão entender, né? Não invista nada que você não entende. Então, Sim. Se você realmente não entende, pessoas respondendo aí que não investiram em Bitcoin, concordo, se você não entende, você não invista. Do mesmo jeito, se você não entende uma ação, se você não entende um fundo imobiliário, não invista naquilo que você não entende. Mas, sim, o Bitcoin ele caiu bastante por causa desse anúncio da Tesla, de que eles não vão aceitar mais Bitcoin, mas quem sabe, no futuro próximo, como eu disse, com essa pegada mais sustentável de países e mineração mais
sustentáveis, as coisas vão mudando e a Tesla possa voltar atrás. Então, tem esse lado também. Né? O que uma empresa diz hoje, do mesmo jeito que eles aceitaram há 2 meses atrás, não estão aceitando agora, pode ser que daqui a alguns meses, quem sabe, falaram, olha, não, a gente reviu aqui nossa política e a gente pode, então, a partir de agora, voltar a aceitar Bitcoin. Aí o preço do Bitcoin sobe novamente. É um volátil, sim, é um mercado bem volátil, e a gente tem que ficar acompanhando aí diariamente. Mas fica aqui minha recomendação de estudo. Quem quiser se interessar, é um terreno muito, muito fértil para aprendizado aí nessa área digital. Tem que estar afim, viu? Porque é complexo, não é fácil de entender, não. Muito complexo. Afonso, você citou a China aí, eu trouxe também uma outra questão que é muito séria, né? Em abril aconteceram alguns incidentes em algumas minas de carvão lá na China, inclusive pessoas morreram, né? E essas minas, né, elas podem ter alguma relação com a questão do Bitcoin, como a gente já explicou aqui, né? Porque essa energia vem do carvão. Como é que isso tem acontecido, né? Grande parte dessas operações de mineração de Bitcoin ficaram offline por uma semana, então foi uma coisa bem séria que aconteceu. Queria que você desse um pouquinho dos bastidores aí dessa questão da mina de carvão, do Bitcoin ter ficado offline, como é que foi? Exatamente. Então, como a gente falou no começo, os mineradores, as pessoas que têm supercomputadores, elas precisam de energia elétrica para operar, para o business dela funcionar e para a rede Bitcoin continuar funcionando normalmente. Como lá na China aconteceu esse grande problema em minas de carvão lá, acabou o fornecimento em certas mineradoras lá gigantescas. Imagina, gente, uma fazenda de supercomputadores. Essa fazenda parou de funcionar. Isso significa que o poder computacional que elas traziam a toda a rede, que é descentralizada, tem gente minerando Bitcoin no mundo inteiro, da Islândia à Argentina, o mundo inteiro foi afetado, porque era um grande poder computacional que ficou sendo colocado de lado. E como esse grande poder computacional não estava funcionando, porque tinha acabado a energia ali naquela parte da China, o que aconteceu? As transações dos bitcoins, de você mandar um bitcoin para um outro lugar, ficaram muito mais caras e lentas. Porque estava faltando, né, como se parasse uma parte, um órgão vital, né, você fica mais lento, você fica mais devagar, você fica... Né, tudo fica mais difícil. Então foi isso que aconteceu lá na China. Como acabou a energia de uma grande parte lá de uma mineradora, isso fez com que todas as taxas ficassem mais caras, porque tinha menos poder computacional na rede. Então esse foi o grande problema. Afonso, eu já vou ter que encerrar, mas só para a gente fechar aqui com chave de ouro, explica rapidamente quais são as soluções então de energias renováveis que a gente pode ter para a manutenção do Bitcoin. Show de bola. Então aqui eu vou trazer uma visão, né? A gente está falando do Elon Musk, que é o CEO da Tesla, vou trazer uma visão agora do CEO do Twitter, que todo mundo tem aí, Twitter hoje em dia, do Jack Dorsey. O Jack Dorsey, ele fala que o Bitcoin pode sim ser um divisor de águas nas energias renováveis. Por quê? Porque os mineradores, eles podem estar literalmente em qualquer lugar do mundo, desde que tenha energia barata e conexão à internet. Então, os países oferecendo, falando, olha, venham para cá com energias baratas renováveis, com energia solar, com energia eólica. Aqui a gente vai oferecer esse tipo de energia para vocês barato. A gente tem uma baita de uma conexão, isso cria um mercado gigantesco, onde você vai conseguir vender o Bitcoin até, inclusive, a um preço, né, digamos, mais caro, porque você vai estar dentro da sustentabilidade. Então, enquanto grande CEO fala que não é renovável, um outro grande CEO de uma grande empresa fala que sim, que pode ser um divisor de águas, o Bitcoin e outras criptomoedas, nesse sentido, para a gente usar cada vez mais energias renováveis. É o que todo mundo espera, é o que a gente precisa. O mundo precisa sim ser sustentável, vamos batalhar por isso. Isso aí, as duas visões. Afonso, obrigada demais, viu, pela sua participação, como sempre, bem didático. Entendi mais um pouquinho sobre Bitcoin, mas o assunto complexo. Boa noite. Obrigado, estamos aí sempre à disposição. Um abraço para todo mundo. Bons estudos. Valeu. Ó, gente, agora vamos acompanhar o que mais está na web e os assuntos que movimentaram a internet nessa semana. Vamos lá? Abrindo a nossa seleção de destaques, temos calendário auxílio. Desde segunda, a Caixa Econômica Federal liberou o saque e a transferência do pagamento da primeira parcela do auxílio emergencial para os nascidos a partir de julho. Todo mundo vai poder sacar o benefício, mas aí vai até o dia 17, até segunda que vem. As datas de liberação variam de acordo com o mês, né, do nascimento. Neste ano, o auxílio vai ser pago aí em 4 parcelas de R$ 250, com 2 exceções, né? Mulheres chefes de família recebem 375, quem mora sozinho
recebe R$ 150. Ainda no início da semana, o Ministério da Saúde suspendeu temporariamente o uso da vacina Oxford AstraZeneca para gestantes, mulheres no período aí de puerpério e que não possuem comorbidades, né? Isso porque, gente, na semana passada, uma coisa bem grave aconteceu. Uma mulher grávida que tinha tomado essa vacina teve um tipo raro de trombose e morreu depois de um acidente vascular cerebral. O Ministério vai manter essa imunização aí para o grupo, né, que tem comorbidades, com as vacinas da Pfizer e da Coronavac. Ontem também foi comemorado o Dia Internacional da Enfermagem, né? E o tema teve aí nas buscas desde o início da semana. E esses profissionais merecem muito nossa homenagem, né, gente? Sempre aí na linha de frente, há mais de um ano cuidando de tantos pacientes. E infelizmente, desde o início da pandemia, pelo menos 699 trabalhadores de enfermagem foram vítimas da Covid-19. Os dados são do Conselho Federal de Enfermagem e contabilizam os óbitos só até março, então esse número pode ser maior. Fica aqui nosso registro dessa data tão importante. Vocês são essenciais na luta contra o coronavírus. A gente vai agora para um rápido intervalo. No próximo bloco falamos de fake news. Eu espero você. Estamos de volta e, como você já sabe, segundo bloco a gente fala de fake news. Começamos com o interprograma que está rodando aí na nossa programação, né, da TV Justiça. Veja só, vamos ver o que fala então esse interprograma de hoje. Pode rodar. Essa notícia é completamente falsa. Hoje em dia não existe mais pauta que contemple ensaio com cloroquina ou com seu derivado de hidroxicloroquina para abordagem da infecção por SARS-CoV-2. Hoje os laboratórios, as grandes farmacêuticas, os laboratórios que se dedicam à procura de moléculas que possam ser tratamento para essa infecção, elas têm muito foco em moléculas que possam bloquear a ação de sistemas enzimáticos do próprio vírus, ou moléculas que possam interferir na ancoragem do vírus na célula humana, ou moléculas que consigam quebrar a estrutura que se forma entre a célula humana e o próprio vírus para que seja permitida, então, a invasão celular pelo vírus. Então, é hoje uma pauta absolutamente abandonada, não faz parte mais dos esforços na procura de terapia para a Covid-19 e, sem dúvida alguma, qualquer tipo de notícia com esse conteúdo tem uma origem duvidosa e tem intenções absolutamente maldosas. Isso aí. Agora, então, direto para o Instagram da TV Justiça. Se você não segue a gente, o nosso IG é TV Justiça Oficial. Por lá, a gente desmentiu a notícia que circulou pelas redes sociais relacionando aí o aumento de casos de hepatite com uma nova cepa do coronavírus. A verdade é que, de acordo com o CDC, o órgão, né, que corresponde à Anvisa lá nos Estados Unidos, ainda não é possível afirmar o que acontece com as pessoas infectadas por essas novas variantes. Bom, então vamos lá. Para explicar melhor aí para a gente esse assunto, eu chamo aqui André Bon, que é infectologista. Doutor André, boa noite, tudo bem? Boa noite, é um prazer estar com vocês. Bom, vamos lá, doutor André, o que tem a ver então a hepatite com o coronavírus? Vamos já desmistificar isso, porque são doenças completamente diferentes, né? Então, não tem muita relação, né? O coronavírus, ele não é um vírus classicamente relacionado ao desenvolvimento de hepatite viral. A gente tem algumas infecções virais que podem sim causar hepatites virais, classicamente os vírus da hepatite A, hepatite B, hepatite C. Eventualmente, a própria dengue pode causar uma hepatite viral,
Mas o coronavírus não é um vírus classicamente relacionado a hepatites virais. Eventualmente, em alguns casos, a gente pode ver um discreto aumento das enzimas hepáticas, mas sem que isso caracterize claramente uma hepatite viral, né? A gente sabe que tem vários tipos, né, de hepatites, então eu queria que você explicasse para a gente aqui quais são esses tipos, né, e quais são as mais sérias, como é que elas são transmitidas, para que a gente entenda aí que realmente não tem relação com o coronavírus, que é um vírus que se pega no ar. Então, a gente pode ter a hepatite pode ter várias causas, né? Você pode ter desde hepatites medicamentosas até hepatites relacionadas a processos autoimunes, até hepatites infecciosas. A gente classicamente conhece mais as hepatites infecciosas, a população conhece mais as hepatites infecciosas. Então, a hepatite A, por exemplo, que grande parte da população, uma parte da população bastante importante, já teve, geralmente durante a infância, porque existe uma transmissão por alimentos contaminados, por exemplo, né? Então, hepatite A, muito comum na infância, passa como um episódio diarreico, autolimitado, e que as pessoas vão acabar descobrindo na vida adulta que tiveram hepatite A. Hepatite B, que geralmente tem transmissão sexual, é prevenida da mesma forma que outras DSTs, a utilização de preservativo. A gente tem vacina para hepatite B, para todos os adultos estarem vacinados para hepatite B, e hoje em dia todas as crianças, adolescentes e adultos vacinados para hepatite B, majoritariamente por transmissão sexual, mas também por transmissão por compartilhamento de agulhas, eventualmente, né? Ou acidentes com material biológico, perfuração profissional de saúde que manipula alguma agulha com sangue e acaba se perfurando por acidente. A hepatite C também da mesma forma, talvez por pérfuro cortantes a forma mais importante, mas também de maneira significativa, talvez, transmissão sexual. Todos eles têm manifestação muito semelhante, né? O paciente vai evoluir com náusea, febre, eventualmente em formas mais graves pode ter icterícia, que é ficar amarelinho, vai ter uma série de alterações laboratoriais características. Algumas outras infecções virais podem causar hepatites mais leves, que não desenvolvem hepatites crônicas, como, por exemplo, a hepatite B e a hepatite C, né? Então, a dengue, que todo mundo conhece muito bem, né, pode causar uma forma de hepatite relativamente leve, mas em alguns casos pode até levar a hepatite fulminante. A febre amarela pode causar uma forma grave de hepatite, né? Outras infecções virais mais leves e mais pouco conhecidas, né, como, por exemplo, citomegalovírus, pode causar uma hepatite leve também. Então, existem diversas causas, diversos vírus que podem causar hepatites virais, alguns deles mais clássicos e conhecidos, como os vírus das hepatites virais, A, B, C e D, mas coronavírus não está classicamente relacionado ao desenvolvimento de hepatite. Antes da gente ir para a última pergunta, doutor, você falou uma coisa tão importante que é sobre essa vacina aí da hepatite B que muita gente não tomou ainda. É uma vacina gratuita? É só procurar um posto de saúde? Como é que funciona? É uma vacina gratuita, disponível no SUS, que tem disponível em todos os postos de saúde e que todas as pessoas, todos os brasileiros têm direito de tomar e ter acesso nos postos de saúde. Tá certo. Rapidamente, doutor, em relação a tratamento e cura, como é que funciona isso para hepatite? Então, isso depende muito do tipo de hepatite, né? Hepatite é um termo muito genérico que define várias possibilidades etiológicas. Então, para hepatite A, por exemplo, é uma doença autolimitada. Ela não precisa de um tratamento específico, ela vai curar sozinha. Para hepatite B, existe uma forma de avaliação específica. Algumas pessoas podem ter hepatite B crônica de maneira a nunca precisarem de tratamento e vão ser acompanhadas durante um longo período. Muitas outras vão se curar sozinhas, a depender do momento da vida que adquiriram hepatite B. Hepatite C, hoje em dia já existe tratamento. Antigamente, há alguns anos atrás, se a gente olhar para 10 anos atrás, a gente não tinha tratamento tão bom para hepatite C como a gente tem hoje. Hoje a gente consegue curar quase todo mundo com hepatite C, mas tem segmento específico, tratamento específico com um coquetel, digamos assim, de medicação. Tá certo, doutor, o nosso tempo acabou. Tinha mais dúvidas aqui, mas eu agradeço demais a sua participação. Te desejo uma boa noite. Boa noite, muito obrigado. É isso por hoje, gente. Não deixe de acompanhar então nossas redes, Instagram, Twitter e YouTube. Eu volto na semana que vem com mais assuntos então da web para você. Te espero, hein? Até lá.